Graças e paz, meus irmãos e irmãs. Mais um momento aqui de devocional, de orarmos, de clamarmos, também de aprendermos um pouco sobre mais um personagem bíblico. Hoje eu quero falar sobre Isaías. Quem era Isaías? Isaías é conhecido como um profeta maior, mas Isaías era filho de Amós. Parece ter sido membro de uma próspera e respeitada família de Jerusalém, pois não apenas o nome de seu pai é registrado, como também gozava de relações íntimas com a família real e com os mais altos oficiais do governo. Embora tenha talvez iniciado seu ministério profético nos últimos dias do reinado de Uzias, ele registra o ano da morte do rei Uzias, provavelmente 740 anos antes de Cristo, e com o tempo em que recebeu uma unção e comissão especiais da parte de Deus no templo, que é o texto que eu quero trazer à baila para que a gente possa conversar sobre esse personagem tão marcante do movimento profético chamado Isaías. O texto diz que Isaías teve uma visão, e que essa visão foi o chamamento dele para o início do movimento profético, de ser um profeta, de anunciar, assim diz o Senhor, para a nação. E ele diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, aí as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quais as lições que nós podemos tirar para nós, para esse momento de pandemia, quando não temos oportunidade de estarmos na casa do Senhor, quando sofremos, nos frustramos, nos sentimos tão cabisbaixos, fracassados muitas vezes, aquele sentimento de derrota, sentimentos que não são tão explicáveis assim, né? Povoam a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Eu diria para você, meu irmão, minha irmã, que Isaías foi um grande profeta, um grandioso profeta. E por vir de uma linhagem, como eu disse no início, nobre, com certeza ele teve que renunciar a muita coisa. E esse capítulo 6, versículos de 1 a 8, nos ensina que Isaías renunciou a muitas coisas. O que é interessante notar aqui, que ele vai para o templo. Ele não está no palácio. E a primeira renúncia é essa, a renúncia de estar onde Deus queria que ele estivesse. Não nos palácios. Não como aqueles profetas mentirosos que profetizavam só as coisas boas para os reis. Não. Isaías é um profeta do Senhor. Isaías é alguém que quer falar para o povo aquilo que Deus queria que o povo fizesse.
não simplesmente adular o povo e contar mentiras ao povo. Mas ele é um ser histórico, ele se coloca dentro da história. E ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E ele viu tudo aquilo que se passava em volta dele, né? As abas das suas vestes enchiam o templo, serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam, e eles clamavam, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a primeira renúncia dele é sair do palácio para estar no templo, ir ao encontro de Deus. Num momento tão difícil como nós estamos passando, nós precisamos ir ao encontro de Deus. Eu tenho feito minhas devocionais todos os dias pela manhã. E graças a Deus, louvado seja Deus, eu tenho gastado quase 1 hora na presença de Deus, lendo pelo menos 5 capítulos da Bíblia todos os dias pela manhã. E tenho orado por volta de 40, 45 minutos. Isso tem servido para que eu não esmoreça, para que Deus me dê alimento espiritual para nós passarmos por esse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. Então nós temos que buscar a Deus. E a própria palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. E é interessante nós vermos aqui, meus irmãos, que ele fala desse momento tão milagroso, quando Isaías é chamado, que as bases do limiar se moveram à voz daquele que clamava. A casa ficou cheia de fumaça. E aí ele vai olhar para a sua pessoa, como nós devemos olhar hoje para nós mesmos, para o nosso coração, para o nosso espírito, talvez para as nossas atitudes. E ele vai dizer: estou perdido, estou perdido. E ele diz o porquê: porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui no chamamento de Isaías para ser um profeta do Senhor, para ser a voz do profeta diante da nação, ele se diz um homem de lábios impuros e que habitava num meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, a consciência que nós devemos ter que nós somos pecadores e que carecemos da graça, da misericórdia, do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Em épocas de crise, em épocas difíceis como as que nós estamos vivendo, isso é muito bom para nós, porque mostra os limites, mostra o tamanho de Deus e mostra a nossa pequenez. Nós somos pessoas de lábios impuros e habitamos num mundo que jaz no maligno, como disse Paulo, no meio de um povo de impuros lábios, de ações terríveis, de gente que não ama, que não perdoa, de gente que não deseja ser amado e ser perdoado, de gente ruim, de gente cheia de maldade. E nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e ver se há em nós algum caminho errado. Fazer aquela leitura que o salmista nos ensina, olhar para dentro do nosso coração, tendo certeza e com convicção de que o nosso coração é pecaminoso, é corrupto, é altamente corrupto. O que é mais interessante nesse texto, meus irmãos, que ele precisava do perdão de Deus e como ele estava na presença de Deus. Um serafim voou até ele com uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, toca a sua boca e declara que os pecados até então cometidos por Isaías estavam perdoados. E o que é mais interessante, ele tem os pecados perdoados, ele reconhece o poder de Deus, ele reconhece que Deus é o Senhor dos Exércitos, aquele que ele mesmo escreve como
3 vezes santo, e ele se apresenta. Ele renuncia à vida, quem sabe uma boa vida de palácio, palaciana, para ser um profeta de Deus. E aí diz o texto no versículo 8, depois disso, depois de tudo aquilo que tinha acontecido, ele se prostrou diante de Deus e disse, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele se coloca na presença de Deus e diz, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje está muito fácil das pessoas se colocarem diante de Deus e até dizer, né? Eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas muitos poucos são aqueles que dizem, envia-me a mim. Tem muita gente que quer estar ao lado de Deus, mas não quer ser um profeta de Deus para uma época de caos, de tantos problemas como essas que nós estamos passando em todos os níveis, político, pandemia, isolamento social, problemas, mortes com os nossos familiares, os nossos amigos. Precisamos orar, meus irmãos. Precisamos clamar, precisamos pedir que Deus nos ajude a clamar para que Ele possa fazer uma obra de poder nesse nosso país e na humanidade toda. Vamos fazer como Isaías. Vamos dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Que você seja canal de bênção a todo aquele que precisa de você nesses tempos tão difíceis. Isaías nos ensina isso com o momento para o qual ele foi chamado para ser um profeta do Senhor. Você também pode ser um profeta do Senhor hoje, amando, perdoando, evangelizando, ajudando o seu próximo, ajudando aqueles que tanto precisam. Às vezes só com oração, que às vezes é a única forma que nós temos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos nos colocar à disposição de Deus e vamos deixar que Deus haja em nós, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a minha oração para esse dia, o domingo do Senhor. Que cada irmão, que cada irmã também faça essa oração. Eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, perdoa os nossos pecados, como o Senhor perdoou os pecados de Isaías. E nos capacite, Pai, a sermos profetas do Senhor para uma nova história, para um novo momento. Esse momento vai chegar, porque todas essas coisas irão passar. E nós queremos, Pai, estar contigo. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.